de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Salve galera, chamo Jonathan Fernandes, está no ar mais um Teólogo de Quinta, segunda temporada do Teólogo de Quinta. Eu estou aqui com meu editor lindo, maravilhoso, homem no nordestino mais lindo do Brasil, Fio Santos. Fio, se apresente para quem ainda não te conhece. Segunda temporada do Teólogo de Quinta, como você se sente? Como foi as férias da edição do podcast? E vamos lá. Salve, salve! Tragam as crianças pra sala. Eu sou o Fio e muito obrigado, John, pelos elogios, embora um pouco exagerados. Cara, as férias foram boas, obrigado. Assim, quem é que não gosta de férias, né? Mas ao mesmo tempo que eu me sinto mais confortável só editando, eu me sinto mais desafiado quando eu venho aqui e gravo alguma coisa contigo, seja aqui no Teólogo de Quinta ou em outros podcasts ou outros projetos que a gente tenha feito parte. Então vamos embora aí. Segunda temporada começando, tem muito chão pela frente, vamos nessa. Cara, acabei de ver o Cruzeiro sendo campeão na Copa do Brasil em cima do Corinthians, não tem prazer maior. Como bom São Paulino que sou, não tem prazer maior ver o Corinthians perder uma final. E cara, vamos lá, a gente vai abrir aqui falando da segunda temporada, agradecendo de forma ímpar a todos os ouvintes da primeira temporada e agradecendo mais ainda a todos que fizeram parte, que aceitaram o meu convite em gravar algum podcast na primeira temporada. Tô tendo bastante dificuldades em chamar pessoas para a segunda temporada, que eu já esgotei a minha cota de convidados na primeira, né? E tô mandando e-mail desenfreadamente para as pessoas, mandando WhatsApp, mandando, sei lá, sinal de fumaça, mas tá sendo difícil. Eu não sei se é porque eu tô querendo gravar com pessoas impossíveis, né? Praticamente. Mas a primeira temporada foi muito bom, consegui entregar 10 episódios para vocês. Muito bom, sobre assuntos diversos, assuntos que vão da religião até a política. E cara, eu tô muito honrado em ter criado esse projeto. Esse projeto não existe sem você, sem o Fio que edita, né? Sem pessoas que acreditam nesse trabalho. E caminhando aqui, Fio, como você observa aí a primeira temporada do Teólogo de Quinta? Eu sei que foi o editor, né? Que diga-se de passagem, né? Fez um trabalho excepcional, editando coisas que eu não saberia fazer e entregar no prazo. Fio, como você analisou a primeira temporada? Quais os seus episódios favoritos? Vamos falar um pouquinho de como foi a primeira temporada do Teólogo de Quinta. Mano, eu gostei demais de ter feito parte da edição do Teólogo de Quinta. Assim, eu sei que editando, né? Eu fiz parte em um episódio que foi quando eu conversei contigo sobre o teu EP de rap, que de vez por outra eu ainda paro pra ouvir. Mas assim, eu como editor, eu me sinto fazendo parte um pouco ali, porque eu tenho que escutar o áudio inteiro para ver se não tem nenhuma falha, para ver se não tem nenhuma coisa para corrigir e tal. E assim, cara, eu gostei de todos os episódios, sendo sincero. Se fosse para pegar algum assim, destacar, eu acho que o episódio sobre fotografia com o Guilherme Stecanella. Eu destacaria também o primeiro com a Fiamma, sabe? Aquele episódio com a Fiamma eu achei bem interessante. O episódio com o Matheus Machado, cara, nossa, aquilo ali foi muito legal, porque eu leio as coisas do Matheus, né? Lá no MVC. Não só a dele, a de todo mundo que sai do MVC. Mas daí é você conseguir tirar um tempo pra conversar com o cara, tal, eu achei muito bacana. E não só por ter tirado um tempo, mas o conteúdo do podcast o conteúdo do podcast como um todo ficou muito bom. Mas, cara, todos os episódios tiveram uma qualidade assim de conteúdo muito boa. A maneira que o assunto fluía,
que as perguntas eram feitas e respondidas também. A galera soube trazer consistência na resposta, sabe? Não foi uma resposta vazia ou foi uma resposta rasa, né? Foram respostas no mínimo suficientes, sabe? Então você não só soube trazer, você, Jonathan, não só soube trazer convidados diferentes para tratar de assuntos diferentes, mas você trouxe gente muito boa. Seu dedo para convidado do Teólogo de Quinta tá muito bom. Assim, né? Eu sei que eu digo isso modéstia à parte, porque eu tô falando da primeira temporada, não da segunda. Eu fui convidado para essa, eu podia me incluir, mas né, vamos com calma aí, né? Isso mesmo, cara. Mano, deve ser por isso que tá sendo tão difícil convidar o pessoal pra segunda temporada, né? Porque eu tô escolhendo só pessoas boas, pessoas de nível acima, muito acima do meu, né? Do meu podcast, mas enfim. Cara, eu separei aqui algumas perguntas que, né, mandaram pra gente. Já falei, vou repetir, mano. Você que escuta o podcast, quer mandar e-mail pra gente, né? E-mail com frases mais longas, né? Com algum texto, enfim. Envia para fernandesjonathan31@gmail.com. Vou repetir o e-mail com mais calma. fernandesjonathan31@gmail.com. Envia lá pra gente que a gente vai ler. Vai trazer aqui no próximo Teólogo de Quinta. Separei aqui algumas perguntas que mandaram pra gente em relação ao podcast, em relação também a gente, né? Primeira pergunta aqui da Manuela Lacerda. Beijão, Manuela. Como é feito a pauta do podcast e se é difícil editar? Uma pergunta pra nós dois, né, Fio? Sou eu que desenvolvo a pauta e o Fio vai falar da edição. Fio, quer começar respondendo? Vamos lá, posso começar respondendo sim. Esse podcast, assim como outros podcasts que eu fiz com o Jonathan, é um formato não convencional. Na verdade, é um podcast que não é um podcast. Porque o propósito de um podcast é ser como um programa de rádio, né? Você que alguma vez na vida já escutou rádio, um programa de rádio, uma entrevista ao vivo, sabe? São várias pessoas conversando ao mesmo tempo, né? Cada um com seu microfone lá e tal. E aí todos os microfones vão para uma mesa de som. Na mesa de som o cara junta tudo numa faixa só e transmite pelo sistema lá da rádio, antena, etc. E você escuta como se fosse a galera toda conversando, tipo no mesmo ambiente, na mesma sala. Nos podcasts que se faz hoje em dia, quando você não consegue juntar a galera no mesmo lugar físico, cada um liga aí um gravador no seu computador e todo mundo conversa, por exemplo, via Skype, né? No final, e aí porque aí a conversa fica ao vivo, né? Com as reações ao vivo, com as risadas, com comentários, etc e tal. E aí cada um no final envia o arquivo de áudio que gravou no seu próprio computador só com as suas falas para o editor e fica muito fácil. O editor só precisa alinhar no tempo certo e tamo aí. No caso aqui a gente faz um esquema via WhatsApp. E isso é interessante porque, embora a gente perca um pouquinho das reações na hora, né, de repente uma risada, uma correção e tal, mas por outro lado isso dá uma flexibilidade muito grande, né? Por exemplo, eu lembro que no podcast do Matheus Machado, ele devia estar resolvendo um bocado de coisa, que eu estava ouvindo barulho de carro, barulho de seta, barulho, depois mudou um pouco, acho que ele entrou em casa, sei lá, tal. Então isso flexibiliza bastante do cara continuar a conversa, né, continuar com a mente voltada lá para a conversa, mas tá resolvendo outras coisas da vida. E aí eu, como editor, tenho que pegar todos os áudios, sincronizar eles no tempo certo, manter um volume, né? Aí eu uso plugins, né, compressor, equalizador, né, redutor de ruído para tirar um pouco de algum ruído qualquer que tenha, né? Provavelmente eu vou usar, no meu caso também, que eu tô com o ventilador em cima de mim aqui. E aí eu junto os áudios todos. Eu tenho já, na verdade, quando a gente gravou a primeira edição do Teólogo de Quinta, né, que todo o primeiro episódio é complicado, porque você cria um piloto. Ou seja, você
você tem que criar a estrutura, a ordem das coisas, a ordem da vinheta de entrada, as faixas da música de fundo, etc e tal. Então, como eu já tenho isso pronto desde o primeiro episódio, tudo que eu faço agora é, chegou um episódio novo, eu apago as conversas, só a parte da conversa do antigo, jogo a conversa nova em cima, ajusto o equalizador, o compressor, etc, o que eu precisar, enquanto eu estou ouvindo a conversa, né? E aí a música de fundo já está no volume baixinho, tranquilo, a vinheta já está no volume certo e tal. Então eu gasto aí em torno de o tempo total da conversa, que inclusive veio variando muito. O primeiro episódio do Teólogo de Quinta durou acho que meia hora, e alguns maiores aí duraram quase 2 horas, pra vocês terem uma ideia. Esse é o tanto de conteúdo que o John consegue tirar da pessoa, cara. Ele consegue criar pautas assim que a conversa vai longe, entendeu? É muito mérito dele. E aí, pronto, aí eu simplesmente vou sincronizando aí, vou ouvindo em tempo real enquanto eu tô mexendo. Então eu levo só o tempo total da conversa, mais uns 20 minutos para uns ajustes finais aí, e o tempo de criar a arte da capa, né, que se você tem acessado por algum aplicativo você vai ver, ou no próprio blog mesmo, né, a arte da capa e o post. O post é rápido, é só copiar, colar, alterar alguns nomes. Pronto. Eu quero facilitar a minha vida enquanto eu faço o trabalho, né? Então eu posso fazer uma edição boa, mas não precisa ser uma edição Durango Kid. Aí, primeira parte da pergunta respondida. E, cara, respondendo como que eu desenvolvo a pauta, é o seguinte, primeiramente eu penso no tema, né? Esse é o primeiro ponto, eu penso no tema que eu quero abordar. E segundo, não é uma regra, nem sempre é assim. Às vezes eu penso numa pessoa e eu vejo, caramba, essa pessoa pode gravar comigo alguma coisa. E eu pego, já nasceu, por exemplo, o Jeová, né, que gravou o episódio sobre ciência política. Eu conheci ele, e ele tem um discurso, né, uma forma de falar de política muito bom. Eu falei, cara, eu vou falar de política com esse cara. E aproveitei o hype, né, que ele tava criando o grupo Ciência Política, que eu também faço parte, e falei, mano, vai ser isso aí. E outras pessoas eu tenho um tema e aquela pessoa se adequa àquele tema, que foi o caso da Cinderley, né, que quando ela falou de representatividade feminina aqui no podcast. Então, depois convidei a pessoa, né, faço um roteiro, um pequeno roteiro de como mais ou menos eu vou fazer, que basicamente é a ordem das perguntas, a ordem que vai ficar as perguntas, o que eu vou falar, uma observação que eu vou fazer. Geralmente eu gravo anotando, né, fazendo observações, eu aprendo muito, inclusive, é tanto que quando eu vou ouvir o podcast, eu já escuto com um olhar crítico, né? Caramba, não era para eu ter tossido ali, não era para ter, mesmo sabendo que tem um editor para corrigir algumas falhas, mas tem coisas que são falhas minhas, né? Que são falhas humanas, eu não poderia ter cometido esses erros. E, enfim, e aí eu desenvolvo a pauta com base no tema, né? Com base no que eu apresentei no tema, né? No que eu propus, no quanto que eu vou poder tirar daquele convidado na ocasião. Então, uma pauta é mais ou menos como um roteiro. Faço um roteirozinho de perguntas e é isso. Segunda pergunta aqui é do Marcos. É uma pergunta bem pessoal, mano, mas eu vou ler, já que o Teólogo de Quinta é aberto, né? O Marcos, ele perguntou aqui se eu tinha algum arrependimento em relação a minha ex-namorada. Não tenho nenhum arrependimento, não. Eu acredito que eu fiz aquilo que eu poderia ter feito, e ela também fez o que poderia ter feito. Fio, como é que tá o seu coração? Você tem algum arrependimento aí em relação a alguma ex sua? É uma pergunta do ouvinte, né? Não vamos, a gente tem poucos ouvintes, né? A gente já tem poucos ouvintes. Ignorar as poucas perguntas e responde aí, Fio. Eu primeiro quero botar você na fogueira, John. Rapaz, quantas ex tu tem, hein, bicho? Pelo amor de Deus, porque a quantidade de música que tu tem falando de ex já não é pouca. Imagino as outras vezes que não tiveram músicas feitas pra elas. Ô, Fio, você gosta de me colocar na fogueira, né, mano?
Se você não fosse meu amigo, velho. Sei não. Mano, assim. Não tenho tantas vezes não, velho. A questão é que, tipo. O fato de eu não namorar com frequência faz com que eu produza músicas pra uma ex só. E a impressão que dá é que são pra várias vezes, tá ligado? É isso. Tipo, se colocar no papel, acho que eu tive 4 ou 5 namorados em toda a minha vida. Tá ligado? 4 ou 5 aproximadamente. O resto foi só lance, foi só fica. E esses lances de fica também geram música. Tá ligado? Mas é isso, voltando você, colocando você de novo. Ah, mano, sério. Ai. Ai, tá bom. Eu acredito em você, beleza. Foram 5 e você fez 20 músicas baseadas nelas. Não, sério, eu tô falando assim, mas eu acredito em você. Eu não tenho por que desconfiar, não. Bem, no meu caso, é até interessante, porque é o seguinte, né? Você que tá ouvindo aí, você sabe que eu sou pernambucano. O John repete isso toda vez. E o John, sendo do Acre e eu de Recife, a gente está um no extremo oposto do outro, certo? Nós estamos em extremos opostos do Brasil, literalmente. Então a gente faz toda essa situação aqui do podcast à distância. E curiosamente, eu estou num quase relacionamento à distância também, né? Eu tenho conversado com uma moça já tem alguns meses. Eu conheço ela há 5 anos. A gente se conheceu num grupo aí do Palavra Antiga na internet. Se você não conhece Palavra Antiga, escute, porque é uma banda muito boa. É um grupo de fãs de Palavra Antiga. A gente se conheceu lá há 5 anos atrás. A gente conversou pouco, mas trocamos figurinhas, né? E aí passamos 4 anos sem trocar uma palavra sequer. E aí no começo do ano a gente voltou a conversar. E véi, a conversa tá boa. E até agora só melhora. E esse sábado agora, né, a gente tá gravando numa quinta-feira, curiosamente, Teólogo de Quinta, sendo gravado numa quinta. Eu vou ver ela daqui a 2 dias. Ela mora na Bahia, em Salvador. Então, pegar um voozinho de 1 hora e chego lá. Tô nervoso. O cara tá amando, né? Ó o coração. A voz do cara chega até muda, mano. Cara. Antes que sobe pra mim de novo, vamos partir pra próxima pergunta aqui. Pergunta aqui do Henrique. Henrique, ele perguntou pra gente. Mano, essa pergunta aqui é um pouco cabulosa, eu não vou saber responder. Mas vamos lá, vamos ver se o Fio consegue me ajudar a responder essa pergunta. Pergunta cabeluda, né? Como saber se a faculdade que eu estou fazendo, no caso o Henrique tá perguntando, né? Glorifica a Deus. Cara, não é uma pergunta fácil. Eu curso teologia, né? Fio, mais uma vez eu vou dar bucho pra ti aí. Com base na tua resposta, eu dou meu conselho pro Henrique. Mano, essa não é uma pergunta muito fácil, nem pra mim. Quero dizer, eu sou formado em ciência da computação, mas a verdade é que ciência da computação não foi a minha escolha primária de curso. Só que quando eu escolhi o curso, eu não era do Senhor, de fato. Eu vim ser do Senhor depois. No final do meu primeiro ano de curso. E assim, é meio complicado, não é uma coisa tão trivial. Eu acho que a questão, bem, vou dizer assim, a questão primeiro é antes, né? Quando você tá buscando fazer uma faculdade, você querer buscar de Deus o que é que Ele quer pra você. Tipo, se Ele quer que você faça... Primeiro, se Ele quer que você faça alguma faculdade, que eventualmente pode ser que Ele tenha planos diferentes. E se for o caso de você fazer uma faculdade, qual? Sabe? Né? Eu não quis fazer ciência da computação. Eu queria fazer licenciatura em música. Mas a verdade é que desde o início do meu curso de computação, eu vim vendo situações e palavras que eram dadas a mim que condiziam que aquele era o caminho de Deus para mim. E olha assim, não foi nada fácil o curso. Não por ser uma faculdade, que já é difícil, mas porque, como não era um curso que
que eu tinha escolhido, e como eu não sabia estudar, porque na escola eu tirava nota alta sem estudar, e em qualquer faculdade você tem que estudar, certo? Você tem que ter uma rotina de estudo. Então foi um curso muito difícil. O curso dura 5 anos, eu levei 8, cara. Foi muito estressante. Então eu vi a graça de Deus sendo derramada ali em mim, e eu vi aquilo muito como uma escola da vida me preparando, sabe? Então você quer saber como é que você sabe que você tá glorificando a Deus com o teu curso da faculdade ou qualquer outra coisa? É só você buscar semelhança com Jesus, velho. Eu sei que pareceu que eu dei o arrodeio para falar um clichê, mas a verdade é essa. Sabe quando Jesus disse ide por todo mundo e pregar o evangelho? Esse ide na verdade é indo, ou seja, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, você vai propagar o evangelho. Então onde quer que você esteja, você vai buscar a santidade e você vai buscar mostrar a face de Deus com tuas atitudes, com tua palavra, com a sua, não hipocrisia, né, mas a sua retidão naquilo que você diz e faz, sabe? E, cara, estando preparado para aquilo que Deus disser para você, inclusive se Ele disser para você mudar de curso, sair, destrancar ou qualquer coisa, sabe? É meio por aí que eu pelo menos que eu dou esse start aí inicial. E aí eu passo a bola para John e ele, como o Neymar do time, vai finalizar no ângulo. Assim como o Neymar da vida real, a resposta sempre é pra mim, né? Cara, eu tenho uma experiência com o curso, eu tenho uma experiência que eu posso te passar. Não segue o meu conselho como regra, tá, mano? Aconteceu comigo, pode ser que contigo seja totalmente diferente. Mas você me fez uma pergunta e eu vou responder. Comigo aconteceu o seguinte: eu entrei na Federal, na UFAC, pro curso de música. Eu amo música até hoje, né? Porém, na primeira semana do curso de música, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, não era pra mim. Aquela teoria toda do curso, aquela ideia de música, pra mim não era pra mim. Eu gostava de música eu gosto de música como criação, como sentimento e não como estudo, tá ligado? É a mesma coisa de, por exemplo, você ama jogar futebol no final de semana, aí você vai fazer um curso de futebol, aí eles vão começar a relativizar o futebol pra você. Você não vai gostar, mano. Você gosta de jogar futebol no final de semana com seus amigos. Você não gosta de teoria do futebol, história do futebol, pra você isso é chato. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então eu percebi que ali eu não conseguiria glorificar o Senhor com aquela profissão formada, eu não conseguiria desenvolver, eu não seria um bom profissional da música. É esse o ponto que eu tô querendo chegar. Então, cara, primeiramente, igreja local, né? Converse com seus irmãos da igreja, veja o que eles acham de você naquela profissão. Você combina com aquilo. A igreja local é um filtro, né? Segundo ponto você é feliz fazendo esse curso, né? Você sai da sua casa motivado para estudar. Você gosta mesmo de fazer isso? Se não, meu filho, larga. Esse é o sinal de Deus de que esse curso não é para você. Larga. E aí, dando uma pausa aqui nas perguntas, Fio, já vou puxar. A não ser que você queira falar mais alguma coisa sobre essa pergunta do Henrique, ou não? Ou posso dar continuidade? Pode seguir. Manda a próxima aí. Tá, agora aqui um tema, né, que seria o tema do nosso podcast, puxando um pouco dessa pergunta que o Henrique fez pra gente. Falando sobre comunidade local. Qual a importância da comunidade local para o cristão? Sabendo que o Fio e eu, né, fazemos parte de igrejas orgânicas, digamos assim, igrejas que não são denominacionais, né, não é uma igreja batista, não é uma igreja Assembleia de Deus, é uma igreja que nasceu de pessoas mesmo, né, pessoas que se reuniram e acabou que formando a comunidade local. Qual a importância, Fio, fundamental para o cristão ter uma comunidade local? Ou corrigindo aqui, né, fazer parte de uma comunidade local, de uma igreja, né? Cara, eu acho que, assim, eu já sou um bicho meio anti-instituição quando se fala de evangelho, sabe? Eu não sou muito favorável a instituições, a registros, a coisas oficializadas diante do Estado. Mas isso é um jeito meu de ser,
certo? Eu prefiro quando o negócio é mais orgânico, é mais humano, assim, sabe? Menos hierarquizado, de certa forma. A gente precisa de certas hierarquias, mas você não precisa ficar criando coisas, tipo, porque primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro e não sei o que e tal. Entre várias outras atribuições, sabe? Eu não sou muito favorável a isso, não. E, obviamente, tanto eu quanto o John, né? Mas eu falo por mim, por eu fazer parte de uma comunidade que nasceu de uma maneira orgânica, eu fico meio enviesado, né? Eu acabo ficando influenciado por isso no meu comentário. Mas eu acho que é fundamental você trabalhar a relação com outras pessoas de uma maneira orgânica. Se você faz parte de uma faculdade, você está na escola, você que está ouvindo, né, o podcast, você sabe que existe ou está a fim de criar um grupo de intervalo bíblico. Quando você começar a se juntar com gente de outras congregações para cultuar a Deus, você vai ver o que é uma comunhão orgânica, como isso é um pouco diferente de uma comunhão, da tua comunhão que é na tua reunião normal, na tua denominação, que é muito boa, não estou dizendo que é ruim, mas é diferente quando você tá com gente que tem alguns detalhes na doutrina que você concorda, que você discorda, que eles discordam de você, que eles concordam com você, mas todo mundo trabalha em prol de todo mundo, sabe? Todo mundo trabalha em favor do outro. Todo mundo considera o outro maior. Para que todo mundo permaneça junto, cada um considera o outro como maior, considera-se como servo, sabe? Não se considera como maior, como liderança, como alguém a ser servido, mas alguém que vai servir. Eu acho, pelo menos eu penso que começa por aí, né? Porque a vida não é institucionalizada, certo? A vida é a vida, cara. Você trata com pessoas o tempo inteiro, entendeu? Depois que começou-se a ter vida, foi que criaram as instituições para tudo, inclusive para as coisas relacionadas ao evangelho. Mas até a própria maneira de Paulo tratar a igreja, né, pela revelação do Senhor a ele não disse que o corpo de Cristo era uma organização, né? O corpo de Cristo é um corpo, ou seja, é um organismo. É um pensamento diferente, é uma lógica diferente. Esse ponto é muito interessante, porque assim, quase todas as vezes que alguém me pergunta, né, como é que anda, que igreja eu congrego, enfim, eu falo o nome da igreja, né, que as pessoas já abrem a cara de estranheza, falam adoração livre, não sei, as pessoas imaginam o nome de uma igreja, eu não sei como é que as pessoas imaginam o nome de igreja, não sei das quantas, da fulana de tal. Eu falo que o nome da minha igreja é Adoração Livre, já causa aquele espanto. E logo em seguida, né, eles perguntam quem é o pastor. E aí o espanto é maior. Quando eu falo que não tem pastor, tipo, tem um líder. A gente se relaciona, né? Eu sou o cara que prego semanalmente na minha igreja, mas isso não faz de mim pastor ainda, né? A gente se relaciona, a gente não tem uma necessidade. E esse daria um outro podcast, né? Algo muito complexo para falar aqui, para discorrer aqui. Mas isso que o Fio falou, isso que você falou, Fio, é muito interessante, porque essa igreja orgânica, né? Essa igreja que cresce conforme Jesus quer que ela cresça, e não como a gente quer que ela cresça, né? Não como metas, né? Vamos bater aqui uma meta de 50 pessoas, 50 membros, né? Enfim. E é claro que quando a igreja cresce, a gente vê que Deus está atuando, né? Mas nem sempre significa que enfim, eu tô querendo deixar a coisa complexa, mas na verdade só tô dando luz isso que o Fio falou para começar. Então, o relacionamento na igreja local, né, ter uma igreja local é fundamental para a gente compreender que Cristo ele quem rege nossas vidas, né? Então, agora uma curiosidade, tanto minha, tanto talvez seja do ouvinte, Fio, como é que funciona as coisas na tua igreja local? Já que não é uma igreja institucionalizada, né? Não é uma igreja
enfim, como está acostumado a ver aí no dia a dia. A minha congregação, né, assim, à primeira vista, você indo lá, parece que ela é uma igreja normal, como qualquer outra, tal, né? Só que sem placa, sem nome, sem CNPJ, etc. Porque assim, por exemplo, a gente tem pastor, mas não é que a gente tem pastor para que exista a igreja. Porque tem gente que acha que a igreja só existe se tiver pastor, sabe? Mas não é o caso. Pelo contrário, a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, pelo fato de existir a igreja, ou seja, pelo fato de existir um corpo de Cristo que se reúne para cultuar ao Senhor, aí, para a necessidade de organização, o Senhor levanta aqueles que vão organizar. Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Entendeu? É para organizar o corpo. Não é que, eu tenho um pastor, eu tenho um evangelista, eu tenho um profeta, agora eu vou ter uma igreja. Não. Então a gente tem pastor porque a gente precisou, né, para organizar, certo? Mas é basicamente isso. A gente tem uma pessoa para cuidar de finanças, etc. Tem. Mas, velho, é tudo tão... Eu não vou dizer solto, porque parece que solto é desorganizado, sabe? Mas é tudo tão tranquilo. E a gente tem mais de uma congregação, no meu caso. Eu faço parte de uma que fica no bairro aqui de Recife, chamado Derby. Mas tem no bairro de Pau Amarelo, tem no bairro de Piedade. Aí tem outros irmãos que caminham junto com a gente num esquema muito parecido com o nosso, mas muito, muito, muito parecido com o nosso, que estão em Olinda, que estão em Candeias, estão no Janga, etc. Então em vários bairros tem comunidades desse tipo e a gente se comunica uns com os outros. Quando tem retiro de jovem, tá todo mundo junto. Quando tem retiro de homens, tá todo mundo junto, sabe? Então assim a gente vai caminhando, né? Sem maiores super hierarquias. Claro que a gente tem, como eu disse, né, a gente tem pastor, a gente tem liderança, tudo mais, e a gente se organiza em grupos de discipulado, tipo célula, mas tem umas diferenças em relação à célula, porque a gente, sei lá, não tem um monte de regras como células em geral tem, a gente segue a Bíblia, né? A gente se organiza em grupos caseiros, que se reúnem durante as semanas, e nos grupos caseiros a gente estuda o que o Espírito Santo levar. A gente não tem uma apostila ou um livrinho com o tema do mês, sabe? Cada grupo é autônomo, sabe? O meu grupo, que tem jovens solteiros, mas tem jovens casados também. Várias vezes a gente começa a conversar qualquer coisa da vida e daqui a pouco o senhor começa a introduzir algum tema, sei lá, um comentário sobre a palavra ministrada no último culto, ou uma situação da semana, uma situação que alguém está vivendo, e a gente começa a desenvolver aquilo, e a gente começa a orar sobre aquilo, começa a levantar palavras sobre aquilo, sabe? E por aí vai. E aí daqui a pouco a gente desce e vai comer um açaí, e a gente continua conversando sobre aquilo, sabe? Então é assim que vai sendo. É assim que a gente se organiza aqui. E aí, John, como é que são as coisas no teu caso? Massa, deu até uma vontade de conhecer a tua igreja, tua congregação, filho. Muito, muito massa saber que existem muitas igrejas assim, mano. E isso que o Fio falou, mano, faz todo sentido, velho. Isso que o Fio falou. Não é que precisa de um pastor para existir a igreja, é o contrário, mano. É o contrário. É porque existe igreja que existe a necessidade de um pastor. Na nossa igreja, no caso na minha igreja, a qual eu congrego, a gente ainda não viu essa necessidade, mano. Nós somos em 5 membros, então 5 membros é muito pouca gente, não precisa de um pastor para pastorear 5 pessoas. As pessoas em si se pastoreiam, se cuidam, entendeu? E assim, aqui na nossa igreja, a gente se considera uma igreja reformada, né? Isso é até um pouco estranho para quem segue aquela linha calvinista mais doutrinada, né? Mas, enfim, é baseada na igreja presbiteriana ou igreja batista regular, né? Mas, assim, a nossa igreja é uma igreja orgânica, né? Como os cultos acontecem na minha casa, na sala da minha casa, quando não é na sala da minha casa, é na varanda da minha casa. Isso depende do dia, quando tá muito calor, quando tá muito... tá um pouquinho mais frio, entendeu? Então acontece assim,
E eu sou o cara que geralmente prego. Geralmente não, eu sou o cara que sempre prego, né? E a nossa maneira de culto é muito interessante, né? A maneira que a gente adotou, na verdade, para cultuar o Senhor. A gente se senta em círculo, né? Ao redor, quando a gente tem uma mesa, a gente se senta ao redor da mesa, com uma forma de realmente, fazendo uma metáfora, né? Sentar à mesa com seus irmãos. E a gente trabalha por série de mensagens, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. A gente trabalha com série de mensagens. Por exemplo, atualmente a gente está trabalhando na série de Romanos. O livro de Romanos está expondo ele, todo o livro de Romanos, né? A gente começou desde o capítulo 1, vamos até o 16, né? Expondo capítulo por capítulo de Romanos. No momento que eu estou gravando, a gente está indo para Romanos 13, que fala de governanças, né? Fala de política, enfim. É um momento bastante atual, um tema bastante atual para o momento que a gente tem vivido hoje. E assim, cara, a gente trabalha dessa forma. A gente tem um culto semanal, apenas um culto por semana. Eu tentei implantar já a questão da célula, é algo que eu gosto muito, mano. Eu gosto muito. O nome célula pode causar estranheza, né? Mas tipo, pequenos grupos. Eu quero trazer isso quando a nossa igreja ganhar mais rebanhos, ganhar mais pessoas, né, no caso. Porque é muito legal. E aí, mano, o Marcos que geralmente introduz, um irmão introduz. Não, geralmente é o Marcos, quando não é o Marcos é outra pessoa. A gente faz a nossa oração em silêncio, cada um faz a sua oração individualmente, é algo que a gente adotou pra gente desde a nossa fundação. E temos 4 anos de grupo, tá? No caso, 4 anos de igreja, de plantação de igreja, na verdade, né? A gente ainda não é uma igreja, a gente é um grupo que se reúne para cultuar o Senhor. E essa, consequentemente, é a nossa igreja, já que nenhum tem uma igreja paralela à adoração livre. E depois disso, cada um tem um momento de falar como foi a sua semana. É um momento de discipulado, né? Um momento onde cada um expõe o que está passando, o que está sentindo, o que fez, o que não fez. Nesse momento a gente ri, se constrói, toma um tereré. A gente sempre toma tereré durante os cultos, que é muito quente, a gente chama tereré, mano. E depois vem a palavra, que no caso eu passo aí 40 minutos, 1 hora pregando com os meus irmãos. Depois a gente passa o dia todinho aqui em casa, ouvindo música, ouvindo pagode, tomando tereré, jogando enfim. A gente passa o resto do dia aqui em casa, assistindo filmes. Então esse momento, geralmente é no domingo ou no sábado, no momento da minha folga, é o momento onde eu me reúno com meus irmãos. E isso é muito bom, isso é agradável. É muito lindo, eu não consigo descrever outra palavra. É muito lindo ver o evangelho dessa forma, entendeu? Cara, então continuando aqui, a nossa pauta, né? A última pergunta dessa sessão de perguntas que eu separei sobre comunidade local, sobre congregação. Por que, Phil, ao seu olhar, né? Não congregar é algo prejudicial. Não congregar faz mal ao cristão a ponto até de tirar a gente da nossa espiritualidade. Eu não sei. Pra mim, ao meu ver, não congregar é o famoso desviar-se. É você sair dos caminhos de Jesus. Eu sou bem radical nesse ponto. E quando eu falo congregar, gente, olha só. Congregar no dicionário, nesse Aurélio que você tem aí empoeirado na sua estante, significa reunir-se, tá? Reunir-se é estar junto com seus irmãos. Não é ir a um templo, entendeu? É estar junto. Até porque ninguém fala ir ao banco, congregar no banco, né? A gente fala de ir ao banco, pagar uma conta, enfim, algo do tipo. Então quando a gente fala congregar, é reunir-se com seus irmãos como igreja. Então, Phil, responde aí pra nós. Bem, vamos lá, né? Em primeiro lugar, tem aquela palavra clássica de Provérbios 18:1, que muita gente cita, né? Que é aquele que se isola, é aquele que anda sozinho. Nas versões Almeida, eu acho que diz assim, que o cara insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na NVI diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, para começo de conversa, não é nem sensato você querer andar sozinho, sabe? Quando eu digo andar sozinho, é referente ao caminho, que é Cristo. Se o cara não congrega,
É como se ele estivesse dizendo que ele tá andando sozinho no caminho. Só que isso é insensatez, isso é rebeldia e isso é egoísmo, sabe? Não faz sentido isso dentro do contexto da palavra de Deus, nem na antiga aliança, nem na nova. Deus não busca um povo que anda, que assim, é um conjunto de indivíduos. Deus, quer dizer, por mais que se diga que a salvação é individual, que Deus quer ter um relacionamento com cada um, etc e tal, mas o propósito eterno de Deus com a sua igreja é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que é o que está lá em Romanos 8. Que aliás, vocês estavam estudando Romanos, né? Como você disse. Vocês estão, melhor dizendo, estudando Romanos. Então, é uma família de muitos filhos. Uma família, é unidade. São muitas pessoas caminhando juntas. Não faz sentido isso. Né? Isso sem contar a grande quantidade de citações, principalmente no Novo Testamento, referente ao uns aos outros. Orem uns aos outros, amem uns aos outros, levem as cargas uns aos outros, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, sabe? Admoestai-vos uns aos outros, exortai uns aos outros, e por aí vai. Como é que você vai exortar uns aos outros sozinho? Ou como é que alguém vai te exortar se você caminha sozinho? Se você resolve caminhar sozinho, seja por qualquer motivo, porque alguém te feriu em alguma situação da igreja, que é muito triste, sim, ou você decidiu parar de congregar porque você viu alguma coisa séria lá e você discordou, etc e tal. Qualquer pessoa que fosse aproximar de você, há uma grande chance de você querer tomar aquilo como se a pessoa estivesse apontando, julgando, sabe? Isso é perigoso. É como se você estivesse se colocando acima de outra pessoa. Não, mas eu não coloco. Eu quero andar sozinho, mas eu vou ser servo. Eu vou ser humilde, etc e tal. Então, se você diz isso, você automaticamente já está interessando em estar com outras pessoas. Então você acaba quebrando sozinho o próprio ciclo que você começou a criar. Não, mas eu faço isso, mas eu não vou ao culto, etc e tal. Bem, se você está buscando ao Senhor em sinceridade, isso é algo que o Senhor eventualmente vai te levar a estar cultuando de novo junto com os irmãos, em grupo, em família, em comunhão. Mas, de qualquer forma, é necessário, sim, cara. É necessário você estar junto. Você caminhar como família, como povo de Deus. Entendeu? Nenhum crente anda só. Como o John falou, ele chama logo de desviado. Eu não chamaria de desviado, porque eu sei de gente que parou de congregar por motivos chatos e de certa forma justos, mas que não justificam. Eu sei que isso parece meio contraditório, né? Mas a pessoa ainda está com o coração sincero querendo buscar o Senhor. Só que ela saiu da congregação mais por uma urgência. E ela está com o coração sincero querendo ir para um outro lugar onde tenham pessoas que ela... Aí você vê começa as distorções da mente, né? Porque a galera da congregação que você saiu não é irmã em Cristo, não é irmã em Cristo, mas eu não concordo com isso, aquilo, tal. Beleza, então você não os considera como vilões, tá certo. Então você quer ir para um lugar onde de repente você concorde com a situação, ou que de repente, não, tá bom, a teologia lá da galera se alinha mais com a palavra de Deus, tal. Beleza. Beleza. Mas então, por que você não tá, você tá visitando outras congregações? Você tá visitando, tudo bem, você tá no processo. Mas se você não tiver, você já começa a cair no assunto do tipo de gente que a gente tá falando, que é o cara que não congrega e que não quer e que acha que vai viver o evangelho sozinho. O evangelho não se vive sozinho. Se você viver sozinho, você é rebelde, você é insensato, você é egoísta, porque é o que a palavra de Deus te chama, cara. Não tem o que dizer. Entende? E assim, eu tô citando essas palavras todas. Se eu fosse buscar em Salmos, meu amigo, aí eu ia ter
uns 40 salmos só para falar isso. Mas eu posso citar aquele clássico que a gente tanto conhece. Eu acho que é um Salmo 133 aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo 133. Então, velho, se ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, você tá andando sozinho, você provavelmente vai estar andando para um lugar de morte, velho. Entende? Começa a ficar mais perigoso à medida que eu vou avançando nos textos aqui. Então é melhor parar, porque eu já tô falando há 6 minutos seguidos e a situação só piora, viu? Cara, isso é muito massa. Porque assim, eu gosto de pensar comunidade como igreja, e igreja como a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo como a maior expressão de amor de Deus pela humanidade. A maior expressão de amor por isso aqui. O motivo disso aqui tudo não acabar é a igreja. É porque existe igreja, porque existe a noiva de Cristo, porque existem salvos, que o mundo não acabou, que Deus não destruiu isso tudo. Porque você pensa, a cada vez que uma pessoa inocente é assassinada, a cada vez que uma criança sofre pedofilia, a cada vez que uma mulher é estuprada, por que Jesus não olha para esse caos e não acaba com tudo? Tu tá ligado? Por que quando acontece isso, isso não comove o coração de Deus a ponto de não chega, vou acabar com o mundo, vou destruir isso tudo? É porque existe igreja, é porque existe um plano maior do que a gente entende, um plano maior do que é entendível aos nossos olhos. Então, recusar essa união comunitária, recusar essa união como expressão de amor entre pessoas que entenderam por que estão aqui, é ir contra a vontade de Deus, é ser egoísta, de fato. E aqui, voltando para as perguntas, né, sobre o Teólogo de Quinta, sobre a primeira temporada, o blog terá outras coisas além de podcast, terá outros podcasts, terá textos. Cara, a gente está pensando. A pergunta foi da Priscila, a minha amiga. Beijo, Priscila, te amo muito. Cara, a gente está pensando. O blog é meu, né? Meu, na verdade é nosso, é meu, do Fio. É mais do Fio do que meu, o Fio é que mexe tudo. É mais do Fio do que meu, mano, o blog. Eu pensei nesse período que o Teólogo de Quinta ia estar em ato, ia estar parado, né? Eu pensei em escrever alguns textos. Porém, eu estou muito com uma correria imensa, correria na faculdade, correria no trabalho, enfim, estou com uma correria na minha vida enorme, não estou sem tempo para escrever, para ler, para tudo. E, enfim, eu tenho que preparar um sermão por semana para minha igreja, então eu dou prioridade para algumas coisas, acaba que essas prioridades me consomem muito. Mas a gente vai estrear, eu pretendo, mano, deixar 4 podcasts no blog, 4, daqui pro final do ano, então ano que vem, tá ligado? O Teólogo de Quinta mensal, deixar outro quinzenal, um outro mensal, enfim, um outro diário, já passou um podcast diário, mano, enfim, mas eu pretendo deixar 4 em áreas diferentes. Talvez o Fio fique responsável por um podcast, ele mesmo apresentando. Fio, não sei, responde aí, mano, o que você acha? O que a gente tem de ideia pro Teólogo de Campo de Futebol? O blog também é seu, mano. Cara, primeiro de tudo, não vem com essa de que o blog é mais meu, não. O fato de que eu tô postando não significa que o blog é mais meu. Na verdade, o blog é seu, e como eu sou responsável por editar os podcasts, eu tenho que subir no servidor para poder as pessoas acessarem pelo aplicativo ou para baixarem, né? Aí eu vou fazer o post também, né? Até porque eu já fazia isso lá no blog Outro Ponto, né? Para quem não conhece, eu, Jonathan e outras pessoas maravilhosas nesse universo, né? Nathanael Costa, Brenda Vanin, e acho que outros também já fizeram parte
de um grande blog, um blog muito bacana chamado Blog Outro Ponto. Lá a gente tinha o Pointcast e era eu que organizava os posts, né? Eu já organizava a edição e tudo mais, então eu organizava os posts também. É isso que eu tô fazendo no Teólogo de Quinta, né? No blog agora, o Teólogo de Campo de Futebol. E eu não sei, eu também me dispus a escrever textos, mas eu também não tô com tanto tempo assim na minha vida não. Mas aí vão vir umas surpresas mais adiante. Eu não vou dizer o que é, o amigo ouvinte em breve vai saber. Então eu vou ter mais coisa para começar a editar. Mas de repente eu posso conduzir algum podcast também, não sei. Eu tenho que pensar ainda num formato. A gente sempre sonha, né? A gente sempre pensa muita coisa. Acaba que é bom a gente tomar decisões bem pensadas para acabar não se sobrecarregando, nem criar expectativa nos outros e não cumprir, né? Eu tenho um blog pessoal que tá às moscas aí, eu acho que tem mais de um ano, sabe? Eu não escrevia nele com muita frequência não, mas de vez em quando eu gostava de me expressar nele e, sei lá, tá paradão. Então eu não quero assumir nenhum grande compromisso e falhar. Vamos devagar, né? A gente tem muita ideia boa. A gente vai começar dando um passo de cada vez para não dar um passo maior do que a perna. E aí a gente vai incrementando pouco a pouco. Mas claro que é bom que a gente gere mais conteúdo no blog e o objetivo é esse sim. É isso aí. Vai ter novidade, mano. Vai ter mais um podcast aí. Eu posso garantir. Tem também o da Arquibancada que a gente começou a fazer. Não sei se a gente excluiu. Que é um programa sobre esportes, né? Vai voltar, mano. Vai voltar. Eu e o Ryan, a gente trabalha junto, né? Então todo dia a gente fala nisso. Você tá planejando aí um formato bacana. Na verdade, eu, inclusive, tô pensando no formato maior para ele, com mais pessoas, mais convidados. E o da Arquibancada vai ser quinzenal, ou seja, vai ser dia 1º, vai ser um episódio dia 1º, vai ser um episódio dia 15, vai ser um episódio dia 30 de cada mês. Você dá conta, Phil? Será? Rapaz, farei o possível para dar conta, mas não bote 1, 15, 30 não, bote só 1 e 15, que a matemática fica mais fácil. Porque quinta não, porque 30 já implica em 1, sabe? Se você fala em 30, o dia depois de 30, ou é dia 31 ou é dia 1º, então, enfim. Mas isso aí, vamos nessa, é isso aí. Cara, eu gosto de editar áudio, então isso pra mim não vai ser difícil, sendo sincero. Tá aí, dia 15 e dia 30, ótimo, tranquilo. Phil falou, tá falado. Cara, vamos pra última pergunta. Pergunta do meu amigo, meu parceiro de futebol, meu parceiro de pelada, Guilherme. Deixa uma pergunta aqui muito pertinente. Pra encerrar aqui esse podcast, esse episódio aleatório, né? Que é o episódio piloto da segunda temporada. Mano, eu já garanto pra vocês. Eu vou fazer de tudo, não só eu e o Phil. A gente vai fazer de tudo pra que essa segunda temporada seja muito melhor do que a primeira. E olha que superar a primeira temporada, mano, e é difícil. Igualar a primeira temporada já é difícil. Matheus Machado, Fiamma, Jeová, Isaac, Mendes, Denis, pessoas feras, Kindley, pessoas feras passaram por aqui. Então, superar essa primeira temporada já vai ser difícil. Igualar já vai ser difícil. Agora, superar, mais difícil ainda. Mas a gente vai fazer de tudo para que semanalmente a gente traga um episódio aqui sobre algo relevante. Já garanto aí que tem 2 convidados já aí na agulha, já pra gente gravar. E aguardem que vai ser muito da hora. Mas a pergunta aqui do Guilherme é a seguinte: como é que faz para manter uma vida de santidade com Deus no mundo que a gente vive hoje? Não foi com essas palavras que o Guilherme falou, mas foi mais ou menos isso que ele mandou um áudio pra mim, né? Eu conheço ele, então conhecendo ele eu sei o que ele quis dizer. Mas é mais ou menos o seguinte: no mundo que a gente vive hoje, onde pornografia, prostituição, o acesso às informações que não são informações proveitosas estão chegando pra gente, onde a libertinagem toma conta, né? Abre aspas, o mundo jaz de maligno, fecha aspas.
tem corrompido nossos jovens, enfim. Como é que a gente pode manter uma santidade, principalmente no sentido de leitura da palavra e oração? Mano, sinceramente, respondendo essa pergunta, eu sou um cara, eu sou um cristão, na verdade, é o que eu falo pra todo mundo, diferente de quase todos os cristãos que eu conheço, né? Não tô dizendo que eu sou um cristão melhor ou pior, tô dizendo que sou um cristão diferente, né? Como eu já falei aqui e eu já falei no outro ponto, né, no outro podcast que a gente tinha, eu falo palavrão, solto palavrão durante o dia, palavrões, não palavrões cabeludos, palavrões, porque quando eu falo que eu falo palavrão, a impressão que dá é que eu vivo soltando aqueles palavrões, não, eu tô falando palavrões, leves. Eu não sei se existe essa categoria de palavras leves e palavras pesadas, mas eu estou dizendo que não é nada tão absurdo, não é nada tão que os jovens não estão acostumados a dizer, entendeu? É algo ruim, sim, algo ruim, porque o cristão não pode ter esse palavreado, mas eu solto, eu falo e às vezes isso me dói, principalmente à noite, quando eu vou dormir, depois de fazer minha oração e eu peço perdão a Deus. E assim, eu sou um cristão que joga futebol, né? São cristãos que não tem uma igreja denominacional, né? Como as pessoas normais, entre aspas, têm, né? O nosso culto é de manhã, é na minha casa, sou eu que prego. A gente escuta pagode, depois a gente vai ouvir Thiaguinho depois, a gente vai ouvir exaltação depois do culto. A gente toma tereré, a gente toma vinho, né? E várias vezes o Marco já veio pra cá, dormir aqui pra casa de um sábado para domingo teria culto. A gente comprou um vinho pra tomar, eu recebi, como a gente comprou um vinho pra tomar e ficou assistindo um filme tomando vinho. E, enfim, a gente faz churrasco entre amigos, enfim. Eu sou um cristão meio diferente dos outros. Eu confesso que eu tenho muitos pecados que eu não gostaria de ter. Eu tenho muitos pecados que eu queria abominar, que é abominável aos meus olhos, que eu queria exterminá-los e não consigo, porque a minha carne ela labuta contra o meu espírito. A minha carne ela trava uma luta infindável, sabe, incansável contra o meu espírito. É o meu espírito falando que não e a minha carne querendo, desejando. Eu várias vezes cobiço as meninas com as quais eu me relaciono no trabalho, com as quais eu me relaciono na rua, enfim, nos lugares que eu vou, cobiço de forma errada, cobiço de forma... sim, existe uma forma certa de cobiçar, tá? Cobiça não significa necessariamente algo ruim, e por mais que ela está atrelada a algo ruim, mas ela não necessariamente é algo ruim, você pode cobiçar algo positivamente, e enfim... Eu tenho muitos pecados que eu convivo com eles, mas é muito ruim. Eu coloco isso até nas minhas letras, né? São demônios que eu alimento, mas eu não gostaria de alimentá-los. E pra mim, eu luto contra isso para manter a santidade, que é tema para um outro podcast, né? Algo muito mais... Eu passaria aqui 8, 10 minutos falando o que é a santidade ao meu ver e ao ver das escrituras. Mas manter a santidade nesse tempo realmente é algo muito difícil, né? A própria palavra de Deus diz que vai ter tempos, vai ter momentos, né, onde o amor de muitos se esfriarão. E o amor envolve também amor à palavra, amor às escrituras, amor ao próximo. E é muito complicado, principalmente na era da informação, na era do celular, consome muito nosso tempo. Muitas vezes eu passo muito tempo no celular e não leio a palavra, muitas vezes eu passo muito tempo no celular e não leio um livro, não estudo, sabe, não dou atenção à minha família, né, que é primordial. Então, cara, uma das formas, na verdade, se eu pudesse dar um conselho para alguém, ame Jesus. Ame Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus, eu amo Jesus de todo meu coração. Eu amo Jesus a ponto de saber que se Ele quisesse levar a minha vida agora,
Ele podia levar que eu ia sorrindo, satisfeito, feliz, alegre, porque a minha vida não pertence mais a mim mesmo, minha vida pertence a Ele. Então tudo que eu faço é pensando nele, tudo que eu penso é nele, tudo que eu vou fazer é pensando nele. A minha vida não é regida por mim mesmo, não é regida pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, por aquilo que eu acho certo ou errado. Minha vida é regida por Deus. Então muitas vezes que eu não tenho vivido uma vida de santidade com Ele, mas eu me apego a Ele e falo: Jesus, eu te amo, eu te quero perto de mim, faz tua vontade na minha vida. E aí eu deixo contigo, Phil, pra dar aí um conselho aí pro Guilherme e para os ouvintes que estão ouvindo agora. Eu acho que o próprio testemunho que você deu, Jonathan, ele já fala pra caramba, sabe? Sobre essa questão. Mas eu penso o seguinte: santidade é um tema que eu tenho sido ensinado ao longo de muitos anos na minha congregação. O pessoal... Porque muita gente da minha congrega veio de uma denominação onde, pra você ter uma ideia, tinha reunião de jovens, né? O culto de jovens no sábado. A galera louvava ao Senhor, prestava atenção na palavra, dava glória a Deus e tudo. Acabava o culto de jovens, formavam-se os casais, cada um ia para um motel diferente. Entendeu? E aí, por conta desse histórico, desse e de outros, né? Mas desse histórico, a galera saiu dessa denominação e aí começou a buscar a Deus, assim. Não saiu para formar uma outra denominação, eles saíram porque não concordavam com aquilo, tentaram mudar, não deu certo, então saíram. E aí foram buscar o Senhor, e aí os anos passaram e estamos onde estamos hoje, né? Na congregação que hoje eu faço parte. E me parece que a galera dá um enfoque muito, muito grande nisso, nessa questão de santidade. E santidade não significa somente você se manter afastado de sei lá, de relações sexuais ilícitas ou etc. Não é isso. Antes de tudo, é uma questão de princípios. Aquele que é santo é aquele que é separado. Separado de quê? Separado do mundo, separado do pecado. Melhor dizendo, do mundo não, né? Separado do pecado. Porque Deus é santo. Não é como se Deus fosse separado do mundo, mas é porque o mundo jaz no maligno. O mundo está cheio de pecado. Assim como é engraçado, né? É tudo uma dualidade. Assim como a terra reflete a glória de Deus, né? A criação. Assim como a palavra diz que da terra é o Senhor e tudo que nela há, ao mesmo tempo o mundo jaz no maligno, né? E aí eu entendo a preocupação do brother aí que fez a pergunta, porque não é fácil, mas o Senhor tem uma expectativa: sede santos porque eu sou santo, sede santos como santo é o vosso Pai que está nos céus. Deus tem uma expectativa que a gente seja santo, mesmo sabendo que a obra de Cristo só vai se completar em nossa vida no dia em que Cristo vier. Como dizem, eu acho que é Filipenses 1,6, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra só vai ficar pronta, irmão, no dia de Cristo, no dia que Cristo vier para nos buscar, seja quando ele voltar ou quando a gente parte dessa para melhor, sabe? Mas ele tem expectativa. Ele sabe que a gente não vai ser perfeito aqui na terra, mas ele tem expectativa, ainda assim, que a gente continue buscando isso com afinco, com disciplina. Porque se santidade é estar separado do pecado, o que é que eu preciso fazer para me separar do pecado? Sabe? Para onde é que eu vou correr se eu enxergo o pecado para todos os lados? Entende? E aí entra várias passagens das Escrituras. Uma delas eu lembro, o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que... o guarda de Israel não deixará que você tropece. Alguma coisa assim, sabe? O Senhor é o guarda de Israel, ou seja, Ele é quem guarda o seu povo. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa proteção, o nosso fundamento. Então, primeiro de tudo, é aquilo que Jonathan disse: ame a Jesus, tenha Ele como alvo, tenha Ele como foco da tua vida. Não te desvia, sabe,
E eu não falo desviar nem atitudes, como eu tô dizendo, é uma questão de primeiro, de princípios. Porque se tu tem o princípio formado, e se tu foca naquilo, se tu tem disciplina com aquilo, né? Eu falo de disciplina, mas eu tô tentando ao máximo, assim, não soar como se eu fosse um generalzão, sabe? Que fica dando um monte de ordem pra você ser disciplinado e tudo mais. É uma questão de princípios primeiro. Isso tem que ser formado no seu coração. A santidade nasce de dentro, a partir da busca pelo Senhor. Mas para buscá-lo, você tem que tê-lo como foco, como alvo, como meta. Mas se ele é a meta, tu vai ter que percorrer um caminho até tu chegar nessa meta, certo? Sabe quem é o caminho? O próprio Jesus Cristo. Então, tu vai estar andando nele, que é o caminho, e tu vai chegar nele, que é o alvo. Então, primeiro de tudo, tudo converge para Cristo. Tudo aponta para ele. É aí que é o segredo da santidade. É você viver a vida de Cristo. E aí as diversas maneiras que isso se reflete, eu penso primeiro de tudo em conhecer as Escrituras, em conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para a tua vida. E eu não falo a vontade de Deus para a tua vida como se eu fosse um desses pregadores que diz assim, conhecer qual é a sua missão, etc e tal, assim, qual é o teu chamado. Não é bem isso que eu quero dizer. Eu quero dizer conhecer as verdades de um discípulo de Jesus, sabe? Aquilo que todo discípulo tem, aquilo que todo discípulo carrega, frutos do Espírito, funções para organizar o corpo, se for o caso, dons do Espírito Santo, e por aí vai. Entendeu? As verdades de um discípulo, o básico. Se você está fundamentado na base, você não vai para lugar nenhum. Você está fundamentado na rocha, entendeu? Vai vir tempestade, vai vir vento, vai vir todo tipo de coisa, e a casa não vai cair não, irmão. A casa fica de pé. Então, quando você está assim bem fundamentado, as tuas atitudes refletem isso. Assim como existem diferentes países com diferentes idiomas, diferentes bandeiras, certo? Diferentes maneiras de agir, etc. A gente do Reino da Luz, nós como uma pátria, nós como habitantes de uma pátria celeste, porém peregrinos na terra, a gente tem uma bandeira que é o amor, a gente tem um idioma que é o louvor a Deus, né? A gente tem aí uma série de coisas que a gente manifesta, mas que nascem dentro da gente primeiro. E aí todos esses princípios que vêm a partir de você conhecer a palavra de Deus, que vêm a partir de você buscar a Deus constantemente, de você buscar a semelhança com Jesus Cristo, a partir de você andar no caminho dele, vivendo a vida dele, isso tudo vai se manifestar em quê? Isso vai se manifestar em, por exemplo, você como o John lida com as situações dele, certo? À medida que o Jonathan for buscando, continuar buscando a Jesus, que eu tenho certeza que ele busca muito, certo? Em toda a caminhada dele, ele vai começar a parar com os palavrões que ele solta de vez em quando. Ele vai parar com essa cobiça com as meninas, vai mentalmente respeitá-las, sabe? Ele pode respeitá-las na atitude, no falar, mas mentalmente ele ainda anda maquinando um pouco. Então ele vai começar a parar com isso, entendeu? Eu sei como é isso, eu fazia muito isso também, então eu sei bem como é, entendeu? E várias outras atitudes, mas atitudes são só reflexos daquilo que você já tem dentro. Então, só para resumir, porque eu falo muito, né? Como você é santo num mundo tão louco, nadando contra a correnteza, certo? Porque se a correnteza leva para um lado, que é o lado do pecado, que é o lado da morte, você vai nadar contra a correnteza, que é o sentido de Cristo, o sentido do alvo, da vida, entendeu?
É isso. A partir daí, você começa a nadar sem parar e você vai chegar lá. Cara, o Phil é demais, né? O Phil conseguiu resumir aí o que eu tentei falar. Se sair algum ruído, na verdade alguns ruídos durante essa gravação aqui, é porque do lado da minha igreja do lado da minha casa tá tendo um culto pentecostal. E um culto pentecostal é assim, é muito barulho, vocês sabem, né? Mas enfim, vamos respeitá-los, já que eles não nos respeitam. E então é isso, né? A gente já esgotou as perguntas. Queria agradecer imensamente a todos que mandaram perguntas pra gente, perguntando aí sobre o podcast. Nós estamos de volta, o podcast Teólogo de Quinta, toda quinta um episódio novo. Nessa segunda temporada, não sei se eu vou conseguir fazer 10 episódios na segunda temporada, se vai ter mais, não sei. Mas a gente vai fazendo aí de acordo com os convidados, né? Queria agradecer também imensamente ao Phil, que em 3 dias a gente conseguiu finalizar esse podcast aqui. Uma vez ele foi dormir, outra vez ele dormiu de novo, na outra vez ele viajou e agora voltou, mas deu certo. Ninguém precisava nem saber disso, não sei nem porque eu falei, mas é pra você ver que a dificuldade que tem de a gente gravar um podcast, gente. O Frio mora em Recife, eu moro em Rio Branco Acre. Então aí a dificuldade, nossas vidas são diferentes, né? Nossas agendas são diferentes, mas a gente dá sempre um jeito. Dá sempre um jeito pra resolver isso. Phil, se despede da galera, mano. Se tem alguma coisa pra falar aí, se tem alguma coisa pra... Enfim, o podcast todo seu agora. Eu já me despeço aqui, agradecendo a todo mundo, falando pra vocês que toda quinta-feira a gente vai ter um episódio novo. Estou finalizando a ideia de um podcast novo. Então em breve, e talvez quando esse podcast saindo ao ar, o outro podcast que eu tô planejando já tenha estreado. Eu estou planejando um podcast novo que provavelmente vai ser mensal. Provavelmente não, certeza, ele vai ser mensal. Um episódio por mês, porque ele vai dar muito trabalho, tanto para eu pesquisar, tanto para eu editar. Mas vai sair em breve um podcast. Eu espero que vocês curtam muito com essa nova ideia que eu estou planejando. Não vou deixar nenhum spoiler, porque vai que dá errado, né? Então, Phil, obrigadão. Vamos tentar resolver aquela outra pendência lá que a gente tem. E se despede da galera. Pois bem, né? Com tantas idas e vindas aí, finalmente conseguimos terminar o podcast, né? 2 vezes eu dormi e assim, o John, ele chega em casa. Tu larga do trabalho o que, Jonathan? Às 9 horas no horário do Acre, né? Chega em casa em torno de 9h30. 9h30 no Acre é 11h30 aqui em Recife. E cedo de manhã eu já tô levantando para ir dormir. Então assim, é difícil eu e o Jonathan conseguir bater o horário. Mas por vocês, amigos ouvintes, a gente faz o esforço, né? Eu tava com a viagem marcada para um final de semana. Viajei no sábado, voltei na quarta. E cá estamos aí finalizando o episódio. Vamos embora. Entendeu? A agenda complica um pouco, mas o que é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, meu amigo, é fazer um esforcinho a mais para poder entregar um bom resultado para vocês, uma boa conversa que mesmo com o intervalo de dias no meio ainda continue fluida. Eu acho que dá para fazer uma boa fluidez na edição. Na verdade, eu vou entregar um ouro aqui para vocês, porque não é a primeira vez que a gente grava um podcast que dura mais de um dia, assim. Então, eu vou dormir, amanhã a gente continua, beleza. O cara dorme e no outro dia a gente continua, né? Já que a gente usa esse formato de WhatsApp, então fica mais tranquilo, a gente pode interromper e continuar depois, né? É só uma questão das memórias estarem frescas ainda. Mas isso se resolve. De qualquer forma, muito obrigado aí pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência, e eu queria lhe dizer que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. É isso aí. Falou!